Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou resolver mais um exercício aqui com vocês, passo a passo. Lembrando que o intuito do canal está sendo a resolução de alguns exercícios com lógica de programação, a princípio utilizando C Sharp, que é uma linguagem que eu estou me aprofundando, e melhorar aí a comunicação. Espero que vocês gostem deste vídeo, então vamos lá. Supondo que a população de um país A seja da ordem de 80 mil habitantes, com uma taxa anual de crescimento de 3%, e que a população B seja de 200 mil habitantes, com uma taxa de crescimento de 1,5%, faça um programa que calcule e escreva o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, mantidas as taxas de crescimento. Então aqui eu já deixei pronto, né, o namespace, nossa classe resolução, está até com o mesmo enunciado do exercício passado, mas não tem problema. E hoje eu vou resolver aqui na nossa classe principal, que é o main. Então ele está considerando aqui que tem um país de 80 mil habitantes e tem uma taxa anual de crescimento de 3%. Então ele quer saber basicamente qual vai ser o ano em que essa taxa de crescimento vai atingir a população da cidade B ou ultrapassar. Então aqui a gente já tem uma entrada fixa, né? Então aqui a gente tem vamos colocar como um double, porque como o nosso crescimento vai ser em porcentagem, essa variável ela vai mudar, então não dá para ser inteira, né? Vamos colocar como país A igual 80 mil, que é já a entrada já considerada, né? São os 80 mil habitantes. E o do país B também a gente já faz com o número de habitantes que ele tem. 20 mil, 200 mil. E aqui eu já vou criar a variável inteira de anos, inicializando ela como zero, que vai ser o nosso controle para a gente saber em qual ano que o país A vai ultrapassar o país B, certo? Então, para isso, podemos usar um laço de repetição. Eu vou utilizar o while. Então, enquanto o país A for menor do que o país B, ele vai executar a lógica que a gente vai construir aqui dentro, certo? Então, enquanto o país A tiver menos habitantes que o país B, ele vai continuar executando. Eu já vou pôr aqui um anos, nossa variável, né? Mais, para toda vez que esse laço ser executado, adicionar um ano. Então, na primeira vez que ele passar por aqui, já vai adicionar um, que é o primeiro ano. E o que acontece, né? O nosso país A, ele vai ter um crescimento de 3%. Então, o país A é igual ao país A, ou você pode colocar um vezes ali, né? País A vezes 1 ponto. Como é 3%, então aqui a gente faz uma conversão simples, né? Para você somar 3% ao ano, você coloca o 1, né? E o 0,3 que representa em porcentagem 3%. E o nosso país B, ele vai ser igual ao país B vezes 1,5. Então na conversão para porcentagem fica 1,015, que seria o crescimento de 1,5 ao, ao ano, né? Na verdade, nosso exercício é em anos. Então aqui já está criada a nossa lógica. Então, enquanto o país A não ultrapassar o país B, ele vai continuar executando a nossa lógica. Então, fora do nosso while, a gente pode dar um writeLine, né? Para exibir em quantos anos foram necessários para o país A ultrapassar o país B. Então a gente pode só printar aqui a nossa variável, que já vai estar certinho. Então a gente pode colocar aqui o anos necessário para ultrapassar. Por assim, para a gente não se perder, né?
Vamos concatenar com a nossa variável. E assim também dá para a gente usar a nossa string, né? Concatenar com a variável. Ou a gente pode criar ela dentro aqui também, igual no exercício anterior, e colocar um cifrão aqui, onde a gente consegue colocar a variável entre chaves dentro das aspas duplas também. Então fica da forma que vocês preferirem. E agora vamos ver se vai dar certo a nossa lógica. Eu vou pôr um readline aqui para não fechar o terminal sem a gente ver o resultado. E vou executar a nossa aplicação. Se estiver tudo correto, ele já vai exibir a resposta. Então, anos necessário para ultrapassar 63. Então, tudo certo com a nossa aplicação. Esse foi o exercício de hoje. E dá para a gente adicionar um plus aqui, né? A gente pode colocar uma entrada de dados, né? Então, ao invés da gente ter o número fixo, vamos colocar aqui para o usuário digitar o número, né? Então, vamos criar a nossa variável. Não vamos criar novamente, vou só mudar ela aqui. Então, a gente pode fazer um double.parse console.readline. E a gente pode fazer a mesma coisa para o nosso país B. Então, ao invés da gente deixar uma entrada fixa, a gente coloca para que o usuário digite essa entrada. Então, vamos ver se vai dar certo essa mudança. Vou colocar o mesmo número aqui, 80 e 200, para a gente ver. Aí, deu certinho. Então, com a mesma entrada, 63 anos. E aí, a gente transformando dessa forma, o usuário consegue fazer o teste com qualquer número de habitantes. Então, se iniciar com 20.000 para 200.000, que é a entrada, 157. Então, esse foi o exercício de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like e compartilha com os amigos que gostam dos estudos de programação. Até o próximo vídeo.